Olá para você que acompanha a revista Cenário. Hoje a Cenário TV entrevista a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que nós já gostaríamos de agradecer à ministra por essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre vários assuntos, a COP, a política. Então aqui vai estar tudo reunido nessa pequena entrevista. E a gente gostaria de começar essa entrevista falando que o Brasil foi amplamente elogiado pela participação da COP, principalmente pelo trabalho que foi feito pré-COP e também pelas propostas que trouxe ali, mesmo sabendo dos obstáculos que iria enfrentar. E aí a gente gostaria de saber qual foi a estratégia que o Brasil, que a delegação brasileira adotou nos bastidores para tentar destravar pontos que sabia que eram difíceis e que a gente não ficou assim sabendo, digamos assim. O que o Brasil adotou como estratégia para conseguir alguma vitória dentro dessa COP30? Eu acho que as COPs são processos tão complexos e difíceis que envolvem mais de 195 países, onde tem determinados momentos que eles se blocam de acordo com os interesses regionais e até mesmo algumas questões que são de conhecimento, que sempre polarizam dentro do debate, e o que você tem que fazer é favorecer o diálogo. E acho que o embaixador Corrêa do Lago, como diplomata experiente, foi trabalhando dentro daquilo que são as dinâmicas de um processo multilateral dessa magnitude, foi criando os espaços para que os diferentes pudessem dialogar e experimentar diferentes linguagens nas questões que estavam muito difíceis. E só para entender o que são as questões difíceis, né? O financiamento para enfrentar as consequências da mudança do clima. Geralmente os países desenvolvidos não querem debater o financiamento, sobretudo não querem que hajam obrigações muito claras e taxativas em relação a que eles venham a dar suporte em termos de financiamento, de transferência de tecnologia, treinamento de pessoas. E a outra parte é também os países produtores de petróleo, que não querem ouvir a palavra combustível fóssil nas negociações. Faz mais de 33 anos que existe a Conferência do Clima, e pela primeira vez é que o debate de sair da dependência de uso de combustível fóssil entrou com tanta clareza em uma COP. Começou lá em Dubai, na COP28, como você acompanhou, mas ainda foi uma linguagem transição para longe de combustível fóssil, como se fosse possível a gente ir para longe, só se for para onde? Para outro planeta. No caso, no Brasil, o presidente Lula colocou com muita clareza a questão de que é preciso criar um mapa do caminho para que a gente saia da dependência de combustível fóssil e que a gente crie um mapa do caminho para frear o desmatamento, porque até hoje só o Brasil tem uma meta clara, assumida internacionalmente, de zerar desmatamento até 2030, ainda que essa obrigação já esteja posta há muito tempo para todos os países detentores de floresta. Tinha outros temas também, além de financiamento, adaptação, tinha a questão dos indicadores de adaptação, de como os países vão demonstrar na prática que de fato estão se adaptando, com questões inclusive que são muito básicas, como é o caso de equipar suas sociedades para que elas possam se proteger da mudança do clima, quando os sistemas alimentares são prejudicados pela seca ou pela cheia, criar sistemas de alerta, criar rotas de fuga, lugares de abrigo, sistemas rápidos de comunicação, mesmo em condição precária que não tenha acesso à internet, todas as alternativas. Então, a parte de adaptação e ter indicadores de adaptação, ou seja, mostrar na prática como é que isso vai ser feito e se está sendo feito, tudo isso levou muito tempo no debate. E tivemos os temas que são importantes de atravessarem as COPs também, como a questão de gênero. As mulheres geralmente são mais prejudicadas em situação de risco climático extremo, a questão dos povos indígenas, das populações afrodescendentes, como fazer para criar mais integração entre as três convenções que nasceram aqui em 92, do clima, da biodiversidade
e da desertificação. Então, não tem um mistério, né? Tem que ter muita disposição para o diálogo e não deixar que as coisas se cristalizem de forma a implodir a negociação, porque, afinal de contas, o objetivo, além dos resultados que se queria alcançar nas agendas que ali estavam postas, financiamento, adaptação, o debate sobre mitigação que entrou, era também fortalecer o multilateralismo climático, trazer a COP para perto das pessoas, e eu acho que isso a gente conseguiu, né? Afinal de contas, só na Zona Verde nós tivemos 300 mil pessoas, né? Dentro da Zona Azul, inédito, 300 indígenas credenciados e uma profusão de eventos na agenda de ação, tanto na área de energia, de cidade, de desenvolvimento rural. Estava ali a Embrapa, estava ali o nosso pessoal aqui do Ministério da Bioeconomia, das políticas, de um modo geral, de populações tradicionais. Acho que teve essa riqueza da diversidade. Mas naquilo que é o resultado propriamente dito, em que pese todos os esforços, a questão fundamental, que é a causa da mudança do clima, essa ainda não entrou como uma decisão da negociação. Ela foi assumida pela presidência da COP e graças ao esforço do presidente Lula de pautar essa questão com a questão do mapa do caminho. E era justamente isso que eu queria falar com a senhora, porque como que a gente explica, né, para as pessoas como é muito técnico, como a gente explica que na maior conferência climática do mundo não se deixe entrar a questão dos combustíveis fósseis e que sem fazer isso você acaba não atingindo o objetivo do Acordo de Paris de limitar em 1,5 graus, né, o aquecimento do planeta. O que diziam essas partes contrárias ao mapa do caminho? Elas deram alguma sugestão, então, do que fazer? As partes que não concordaram, né, com o mapa do caminho, de definir. O que elas disseram lá durante as negociações? Não é que é um dito, né? Geralmente o processo de negociação é sempre complexo, porque os países em desenvolvimento, eles, de fato, para fazerem as mudanças, buscarem outras rotas, diversificarem suas economias, eles precisam de ajuda. Principalmente África, Ásia, Oceania, precisam de ajuda. Então, os grandes produtores de petróleo, eles se apropriam desse discurso para dizer, só se vai fazer alguma coisa se tiver o dinheiro para o financiamento. Por outro lado, há o discurso que diz também, só vamos botar dinheiro para o financiamento se tiver uma agenda mais ambiciosa na área de redução de emissão e de ter compromisso com o fim dos combustíveis fósseis. Você não tem um discurso com a clareza frontal. Não quero e pronto, por isso e aquilo. Não tem essa... Tem uma série de nuances, né, que são colocados. Mas isso é da diplomacia. Só que o mundo já não tem mais o que esperar, não é? Se a gente for olhar para o que está acontecendo, nós já estamos à beira mesmo do ponto de não retorno. A gente tem uma região que é uma potência hídrica e que chega um momento que seca. Isso é a mudança do clima. E cheia de hidrelétricas, inclusive, né? Sim, cheia de hidrelétricas que, se a gente perde água para esses reservatórios, isso pode levar a uma situação de insegurança energética. Mas o importante é que saímos de lá na questão de financiamento com uma indicação de que se vai triplicar o financiamento climático em 2035, para ajudar os países a se adaptarem. Na questão de sair da dependência do uso de combustível fóssil, não foi ainda colocado diretamente na negociação, mas assumiu o presidente da COP30, o embaixador Corrêa do Lago, que vai liderar um processo nessa direção durante esse 1 ano que ele vai ficar como presidente da COP30 e trabalhar para levar o resultado de todos esses esforços, ouvindo diferentes países, realidades, produtores de petróleo, consumidores de carvão, de petróleo, de gás, todos os segmentos, a comunidade científica, para a COP31, que vai acontecer na Turquia, em termos da sede, e vamos ter a Austrália
responsável pela negociação. Inclusive, havia uma divergência, não se chegou a um acordo se era a Austrália, se era a Turquia, e acabou indo para uma saída mista, que foi de estabelecer que a Turquia vai sediar a COP e que a Austrália vai liderar o processo de negociação. Então, o esforço é para que na COP31, os temas que não foram ainda tratados adequadamente na COP30 sejam tratados. E não que se vai ficar esperando para chegar à COP30, vai ter um trabalho intenso da presidência brasileira, na pessoa do embaixador Corrêa do Lago, para que a gente leve uma proposta robusta para que na COP30, quem sabe, a gente consiga aí sim botar no trilho da negociação. O presidente Lula continua investido na proposta, já lançou ela no G20, vai participar do seminário que a Colômbia está se dispondo a fazer, e nós mesmo internamente, pelo que eu conheço do presidente Lula, que pioneiramente fez o mapa do caminho para o fim do desmatamento a partir de 2003, agora que ele mesmo lançou a proposta, está convicto dela, tenho certeza que ele mesmo vai tomar as providências de liderarmos pelo exemplo aqui também no Brasil. Da forma como terminou a COP, né, ficou a impressão de que o único caminho que as pessoas lá estão querendo ou conseguindo aprovar é mitigar e adaptar, mesmo sem os recursos que são necessários, como a senhora vem lembrando há muito tempo, né, que não chega. Quando fala em financiamento, triplicar o financiamento, nós estamos falando em que valores? Nós temos, né, 3 níveis de valores. O primeiro deles, o que saiu do Acordo de Paris, que era 100 bilhões de dólares por ano para os países vulneráveis, ajudar os países a se adaptarem. Isso não foi viabilizado como foi o acordado. No Azerbaijão, na COP29, ficou estabelecido que deveria ser 300 trilhões, né, 300 bilhões, desculpa, 300 bilhões de dólares, que é esse triplicar, alcançar esse financiamento climático na ordem de 300 bilhões. Mas o que está estabelecido pelos especialistas é de que precisamos de, no mínimo, por ano, 1,3 trilhão de dólares para poder fazer a transição. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir o dinheiro para fazer a mudança que o mundo precisa, mas o mundo está gastando hoje com energia fóssil, sobretudo carvão, petróleo e gás, algo em torno de 4 a 6 trilhões de dólares. Tudo isso? Tudo isso. E aí, desses recursos que foram definidos, Paris e Baku, tem algum fundo que já tem alguma coisa assim, depositada? Como é que está isso? Nós já temos esses fundos em funcionamento, por exemplo, o Fundo de Perdas e Danos já recebeu os primeiros aportes. Agora, os países em desenvolvimento, eles precisam também de suporte técnico, até para poder acessar esses projetos. Uma boa parte dos países que mais precisam são aqueles que não conseguem nem fazer os projetos. Então, além do recurso, é preciso treinamento de pessoas, é preciso buscar alternativas tecnológicas e ajudar que elas possam acessar esses recursos. Países de renda média alta, como é o caso do Brasil, da África do Sul, da Índia, a China, enfim, nem se fala. São países que eles conseguem por eles mesmos e já criando suas próprias alternativas. O Plano de Combate ao Desmatamento do Brasil, com os resultados que alcançamos até agora, na primeira fase, nos primeiros 2 anos dos governos do presidente Lula, nos primeiros 2 mandatos do presidente Lula, depois com a presidente Dilma, nós evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, que é a maior contribuição já dada até hoje por um país. Agora, nesses 3 anos do governo do presidente Lula, nós já evitamos lançar mais de 700 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera com a retomada do plano e a sua atualização. Então, o Brasil é um país que tem condições de fazer o seu próprio mapa do caminho, podemos dizer assim. No caso do desmatamento, nós já temos.
mas uma boa parte deles não tem e precisam de ajuda. Então, por isso que é triplicar o financiamento. Agora, mesmo o que saiu, infelizmente, ainda não foi uma linguagem mais prescritiva, dizendo, olha, os países estarão, digamos assim, com a obrigação de fazer. Não, ficou, recomenda-se que haja esse triplicar dos recursos, né? E, obviamente, que uma recomendação de um processo difícil como esse, ela tem uma força, mas o ideal é que fosse algo mais prescritivo. A senhora que é uma autoridade mundial em questões climáticas, acompanha várias COPs, não só do clima, né, mas da biodiversidade. A senhora acredita que esse modelo que há 33 anos é adotado na Convenção do Clima, ele ainda não saturou? Porque se é um modelo por consenso, se uma pessoa diz que não aceita, você não avança. Será que não seria a hora de também repensar esse modelo de decisão, digamos assim? Eu acho que existe uma série de questionamentos que vêm sendo feitos, mas não se tem uma fórmula democrática que não seja por consenso, porque imagine, você dizer que o país que tem uma dificuldade, como tem Bangladesh, como tem alguns países da América Latina, que eles terão que fazer com que todos os bairros pobres sejam feitos saneamento básico, tratamento de esgoto, se eles não têm dinheiro. Como é que você impõe isso? Para você exigir algo, você tem que dar os meios para que possa ser feito. Então, eu acho que tem uma crise, sim, do multilateralismo de um modo geral, mas é preciso que a gente encontre formas, e para mim quem resolve isso é a ética. A ética de uma justiça que olhe para os mais vulneráveis e ajude-os a fazer as suas transições. Isso não é uma questão só técnica, é uma questão ética. Se nós sabemos que alguns países vão ter que fazer grandes remoções de população, se você não dá os meios para isso, como é que eles vão fazer a remoção dessas populações que estão em áreas vulneráveis? Nós aqui vivemos uma situação dramática de vulnerabilidade. Uhum. Não vamos pensar que são as pequenas ilhas, Bangladesh e outras regiões. Nós no Brasil, quando as populações ficam isoladas pela seca, porque não tem outra forma de se locomover, é uma situação de vulnerabilidade. Quando, na grande seca do ano passado, tivemos os incêndios, a grande maioria de pessoas que adoecem com fumaça é uma situação de vulnerabilidade, sem falar do prejuízo que é causado em termos econômicos, porque uma boa parte dos processos produtivos estão associados à abundância de água, seja para a agricultura, seja para a geração de energia. Eu queria saber da senhora que a senhora tem um nome sempre colocado como eleitoralmente viável, porque a senhora já foi a senadora mais jovem, já foi candidata a presidente, ficando em terceiro lugar nas votações. Como é que estão os seus planos para 2026? A senhora vai ter um cargo majoritário ao Senado? Vai continuar na Rede, que é o partido que a senhora fundou? Como é que está esse seu pensamento em relação a 2026? Porque hoje a senhora é deputada federal licenciada, né? Sim. Então, com muita alegria e sentimento de gratidão ao povo do Acre, que me deu 2 mandatos de senadora, um mandato de vereadora e um mandato de deputada estadual, e agora tendo a honra de ser deputada federal por São Paulo, em cima de uma pauta que, no meu entendimento, não tem fronteira, não tem estado, porque defender o meio ambiente é em benefício de todo o país, e meio ambiente é também uma agenda que, se ela não for tratada hoje, os maiores prejuízos serão econômicos e sociais. Então, agora, eu, como eu dizia para vocês, né, só ia tratar desse assunto depois da COP. A COP acabou de acabar, obviamente você sabe que não tive tempo de fazer nenhuma discussão desde que a COP terminou. Mas acho que São Paulo, que é um estado onde o campo progressista tem várias lideranças, nós temos o vice-presidente Alckmin, temos nosso ministro Fernando Haddad, temos a ministra Simone Tebet, temos o Márcio França, temos vários quadros
eu me sinto muito honrada de estar entre esses quadros e, obviamente, que vai ser feita uma discussão estratégica para verificar a melhor forma de contribuir. Eu mesma ainda não tomei uma decisão pessoal em relação à candidatura ou não candidatura. Estou no processo, né? Porque nem tive tempo. Você imagina quem passa por esse processo avassalador até aqui, e eu não queria criar nenhum tipo, digamos assim, de ambiguidade entre o que eu estava fazendo ali no meu papel como ministro de Meio Ambiente e Mudança do Clima, com a responsabilidade que temos diante de um planeta em colapso, que isso fosse confundido com qualquer coisa de promoção eleitoral. Entendi. Até porque as posições que eu assumo, geralmente, não são aquelas que rendem voto, né? Muito pelo contrário. Então, agora sim, aí um pouco mais de tempo, São Paulo vai ter que discutir à luz do projeto nacional. E o importante é que eu estou disposta a contribuir com a reeleição do presidente Lula, se Deus quiser, e o povo brasileiro, né? Eu advogo que se o ministro Fernando Haddad não for sair para o governo, que ele saia para o Senado. Eu acho que entre nós todos que estamos lá, ele é o que tem a melhor chance, mas vamos debater o assunto. Eu já tomei uma decisão, para deputada federal não vou me candidatar mais lá em São Paulo, eu tenho uma excelente candidata, que é a deputada Marina Elô, né? Não sei se o Rodrigo Agostinho vai sair candidato por São Paulo de novo, porque ele já foi deputado federal, né? A Soninha Guajajara também vai ser candidata, o nosso atual deputado Ricardo Galvão, agora com o mandato de deputado, substituindo, né? A saída do ministro Guilherme Boulos. Então, eu terei excelentes candidatos para trabalhar lá para deputado federal. Mas a discussão lá de São Paulo, acho que vai ser muito tranquila, né? Porque, graças a Deus, temos bons quadros. Ministra, só para a gente ver, por exemplo, como é que a senhora, eu acompanhei já várias vezes que a senhora foi, digamos assim, ofendida no Congresso por defender o sistema ambiental, o PL do licenciamento. Como é que a senhora reage a todo esse tipo de pressão em cima da senhora, nessa defesa do meio ambiente ali no Congresso? A gente tem ali os vetos, né, do PL da lei do licenciamento, e também há um certo ódio que um certo grupo, inclusive na internet, coloca contra a senhora. Como é que a senhora reage? Como é que a senhora se sente em relação a tudo isso? Primeiro, eu acho que aceitar qualquer forma de discriminação, de preconceito, de violência política de gênero, isso aí nunca aceitaremos. Nós, mulheres, temos o nosso espaço, devemos lutar por eles e, ao mesmo tempo, não permitir que eles sejam violados, questionados ou qualquer coisa do gênero. Eu fui senadora durante 16 anos, vereadora, deputada estadual, sindicalista. Eu tenho uma longa trajetória, né, de lidar com situações difíceis, né, desde que me entendo por gente encarando situações extremas, de dificuldades às vezes extremas, principalmente quando 17 anos, quando eu conheci o Chico Mendes e passei a trabalhar com ele. Agora, difícil é ver que em pleno século XXI a gente ainda vê essa repetição e se agravando, porque eu estava vendo hoje na Marcha das Mulheres Pretas, né? 63% do feminicídio, ele ocorre com mulheres pretas. A violência política de gênero acontece com todas as mulheres no espaço da política, mas com as mulheres de origem humilde, com as mulheres pretas, com certeza, ela vem com uma força muito mais agravada. E, obviamente, que sendo mulher preta de origem humilde, isso não é diferente comigo. Agora, do ponto de vista pessoal, eu tenho uma frase que eu sempre repito, eu digo que eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Quando eu sofro a injustiça, eu não fiz nada de errado. Mas se eu fizer injustiça, aí sim, eu vou ter que me haver comigo mesma. Então, eu prefiro sofrer a injustiça do que praticá-la. E isso, para mim, não é nem uma escolha, é uma forma de ser.
eu me esforço muito para nunca responder com a mesma linguagem, né? Eu gosto da ideia de oferecer a outra face. Não na ideia de que, bateu de um lado, vou dar o outro. Não, mas é que para a face da mentira, a gente sempre tem a verdade. Para a face da preguiça, a gente sempre tem o trabalho. Para a face do ódio, a gente sempre tem o amor. Então, oferecer a outra face é a melhor forma de lidar com determinadas situações. Porque se existe alguma coisa que fortalece a gente, individualmente, coletivamente, é a gente sempre estar buscando o lado daquilo que constrói, o lado do amor, o lado da liberdade, o lado da verdade. A gente é perfeito, ninguém é perfeito, né? E tem que ser um trabalhar durante todo o tempo, todo dia. Eu gosto muito de um provérbio bíblico que diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É maravilhoso, porque ele nos remete a nossas fragilidades humanas, né? E nessa fragilidade humana, a gente buscar onde estão as nossas fortalezas. A nossa fortaleza é não combater aqueles que nos combatem usando as mesmas armas. Em poucas palavras, a COP30 em Belém, primeira na Amazônia, foi a COP da verdade? Com certeza. Revelou a verdade. Revelou a verdade de que, depois de 30 COPs, mesmo tendo pautado com muita força a questão da transição para o fim da dependência de combustível fóssil, a reação foi avassaladora contra atacar a causa principal, primordial da mudança do clima. E eu fico muito feliz porque quem pautou isso foi o presidente Lula. O presidente de um país que é produtor de petróleo, mas que disse com todas as letras que, em que pese nossas dificuldades e contradições, nós temos que trabalhar para fazer o mapa do caminho para sair da dependência de combustível fóssil. Ultimamente, ele tem dito que vai trabalhar para que a Petrobras deixe de ser uma empresa só de exploração de petróleo e seja uma empresa de produção de energia, porque o futuro do planeta é um futuro de energias limpas e não de energia fóssil que está nos destruindo. Nós temos como abrir mão da energia fóssil no piscar de olho? Claro que não, não é mágica, mas tem que começar a se planejar. Por isso a ideia do mapa do caminho. Quais são as melhores trajetórias? Quais são os melhores processos para que a gente possa sair dessa dependência? E a gente agradece a entrevista com a ministra Marina Silva. E para você acompanhar essas e outras informações, confira em revistacenario.com.br ou na Cenário TV no YouTube.